Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para compartilhar a palavra de Deus. Eu gostaria de ler com vocês Lucas capítulo 23, versículo 33, que diz: Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, o outro à esquerda. Quero ler também Lucas 23, 39 ao 43. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença, nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Dizem que as últimas palavras de uma pessoa são importantíssimas, porque elas revelam muita coisa que há dentro da nossa alma. E pensando assim, eu quero convidar a vocês para fazermos uma reflexão sobre esse momento na cruz, naquele dia em que Jesus foi crucificado, e juntamente com ele 2 ladrões, um à direita e o outro à esquerda. O texto que nós lemos revela que eles trocaram palavras na cruz. E com base nessas palavras, eu quero trazer uma reflexão para o nosso coração. E apenas para a sua compreensão, nós vamos analisar aquele ladrão que estava blasfemando de Jesus, vamos analisar aquele ladrão que se arrependeu e vamos analisar as palavras de Jesus na cruz. Começando por aquele que estava lançando impropérios, que estava blasfemando, o que nós podemos aprender com este homem? Em primeiro lugar, eu destaco para você: este homem, mesmo sendo confrontado com a verdade, mesmo sendo colocado diante dele todos os seus erros, ele não admitiu e ele não confessou os seus pecados. Ele foi condenado, estava morrendo na cruz por conta do seu pecado, por conta da sua vida de maldade, mas em nenhum momento você vê ele se arrependendo. Em nenhum momento você vê ele confessando os seus pecados. Ele olha para Jesus e ele blasfema de Jesus, porque esse é o problema de muita gente. Mesmo sendo confrontados com a verdade, não admitem seus erros e ainda procura alguém para jogar a sua culpa. Em segundo lugar, nós aprendemos que aquele homem deixou passar a última oportunidade da vida. Jesus estava de braços abertos ao seu lado, era a única esperança para a alma dele. Ele não teria outra oportunidade na vida e ainda assim ele não reconheceu que aquele que estava ao seu lado de braços abertos era o único que poderia lhe salvar. Mas ainda aprendemos com este homem que muita gente só procura ao Senhor para se ver livre das dores. As palavras daquele homem eram: se tu és o Filho de Deus, desce da cruz, salva-te a ti mesmo e a nós também. Aquele homem não estava preocupado com sua vida espiritual, não estava preocupado com o seu pecado. Ele queria que Jesus descesse da cruz e o tirasse da cruz para que ele se visse livre daquelas dores horríveis. É claro que muita gente ainda se identifica com este homem e só buscam ao Senhor procurando alívio para as dores físicas, sem se preocupar com o senhorio de Cristo e nem se render diante dele. Então veja que este homem, mesmo quando foi confrontado com a verdade, não confessou seu pecado. Este homem não aproveitou a última oportunidade que ele teve de arrependimento e de salvação na vida. E ele, quando olha para o Senhor, ele não o busca como Senhor, mas ele o busca como aquele que poderia apenas livrar das dores físicas. Mas eu quero convidar vocês para analisarmos as palavras do outro ladrão. Está escrito: respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Este homem nos ensina 3 verdades que eu quero passar para você. Primeiro, ele admitiu os seus erros. Ele confessou o seu pecado quando foi confrontado com a verdade. Quando ele olhou para si, ele viu quão horrível tinha sido a sua vida. E ele diz: nós,
na verdade, com justiça, estamos sendo punidos, estamos recebendo a punição, porque esse é o castigo que os nossos atos merecem. Veja que ele vai totalmente na contramão do outro companheiro. Ele admite que merecia a morte, porque a sua vida tinha sido terrível. Mas ele não apenas confessa o seu pecado, ele olha para Jesus e ele desenvolve uma fé robusta. Veja que ele defende o Senhor Jesus publicamente. Ele repreende o outro companheiro que estava blasfemando e lançando impropérios contra Jesus e diz: tu não temes a Deus, estando sob igual sentença. Nós, na verdade, é com justiça que estamos aqui, mas este homem nenhum mal fez. Então ele defende a sua fé publicamente. Ele defende Jesus publicamente. Ele desenvolveu um temor a Deus. Ele não é mais o mesmo homem. O seu interior está mudado. A sua mente está mudada. Ele desenvolveu uma fé firme a ponto de ir na contramão dos que blasfemavam de Jesus. Mas em terceiro lugar, este homem se preocupou com a vida eterna, não apenas com a vida material e física. Porque ele olha para Jesus e ele diz: lembra-te de mim quando vieres para o teu reino. Ele sabe que Jesus é Senhor, ele sabe que Jesus é Rei, e ele sabe que Jesus viria outra vez. E ele diz: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ele deixou de olhar apenas para essa vida e começa a olhar para o futuro e vê que é uma vida eterna, vê que é um reino eterno. E ele pediu para ser lembrado pelo Senhor. Mas agora, em terceiro lugar, vamos revelar as verdades que nós aprendemos com as palavras de Jesus. Ele diz para aquele homem: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Em primeiro lugar, Jesus revela aqui que a salvação é de graça e é pela graça. Nenhum dos dois poderia dar nada em troca da salvação. E é pela graça porque nenhum dos dois merecia. E mesmo não merecendo, aquele que se arrependeu, aquele que confessou seu pecado e aquele que olhou para Jesus como Senhor, a recebeu. Em segundo lugar, Jesus nos revela que a salvação é só para aqueles que se arrependem, confessam seus pecados. O Senhor só disse para um: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Só para aquele que se arrependeu, para aquele que olhou para Ele como Senhor e que pediu para ser lembrado no reino de Deus. Mas em último lugar, o Senhor nos revela que a salvação é totalmente segura e louvado seja Deus por isso. Porque Ele não lançou nenhuma dúvida, nenhuma interrogação ficou no ar. Ele não disse: olha, eu vou dar uma olhada do que eu posso fazer por ti. Nem disse: olha, eu vou perguntar ao Pai, fazer uma reunião com o Espírito Santo, com os anjos, os querubins, os serafins. Não. Jesus garantiu: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então aquele que confessa os seus pecados, crê em Jesus como Senhor e Salvador, esse certamente herda a vida eterna, mesmo sem merecer, porque é pela graça e é totalmente de graça a salvação e nos é oferecida. O Senhor Jesus pagou o preço por ela. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.